Ok, então vá, pessoal. O tema da aula de hoje é pós-férias, como voltar às rotinas. Forma mais simples de voltarmos às rotinas, digamos assim. Para quem não me conhece, eu sou o João, ah, sou produtor de conteúdo aqui da área do fitness e a minha ideia é mesmo, de facto, tentar ajudar o máximo de pessoas possível a conseguir atingir os seus objetivos que tenham a ver com treino e alimentação. A ideia passa mesmo por quebrar o máximo de mitos possíveis, portanto, é um bocadinho por aí. Já nisto desde 2019, apesar de já trabalhar na área desde 2007, mas com esta maluqueira toda dos Instagrams e das internets, acabei por me meter nisto também, pá, e basicamente estou a gostar, porque assim acabo por conseguir chegar a muito mais pessoas do que chegaria se trabalhasse só no presencial. Então, estas são os temas das aulas que nós já tivemos aqui na comunidade. Tá? Eu tenho-as todas gravadas. Se vocês quiserem ter acesso a elas, falem comigo, tá bem? Porque eu tenho-as gravadas, têm que ter acesso à entrada na comunidade privada, que são os outros grupos todos que estão ali fechados. Se bem que eu estou a pensar, ainda não está decidido, mas estou a pensar abrir o chat da comunidade para o pessoal poder falar também, porque neste momento vocês só têm acesso à informação. E estou a pensar abrir o chat também, para depois a malta poder conviver um bocadinho todos. Tá? Os outros grupos continuariam fechados, são grupos específicos de acompanhamento, mas o chat da comunidade se calhar até vou abrir. Mas depois deem-me a vossa opinião para perceber também o que é que se vocês achariam interessante isso ou não. Então, objetivos da aula de hoje. Primeiro, perceber qual é que é o impacto que as férias têm no nosso processo. Tá? Bem ou mal, elas acabam por ter algum impacto. Depois, é basicamente o passo a passo do que é que vocês podem ou devem fazer depois de terem terminado as vossas férias. Tá? Portanto, primeiro, ter uma mentalidade que as férias já terminaram, não é? Não vamos continuar de férias para o resto da vida, por muito que a gente queira. Depois é fazer alguns tipos de ajustes na dieta, a nível de voltar aos treinos, o que é que poderemos organizar a nível de treinos, valorizar o sono novamente, porque normalmente nas férias nós temos sempre muita tendência a destruir o nosso sono e criar aí algumas rotinas saudáveis. Então, primeiro, o impacto que as férias têm nas nossas rotinas. Primeiro, existe uma desregulação excessiva na alimentação, ou normalmente existe. Principalmente quando nós vamos para aqueles buffets de tudo incluído, aqueles restaurantes, aqueles hotéis com tudo incluído, ou mesmo que seja meia pensão, vamos ter sempre tendência, quando está tudo incluído, de comer mais do que aquilo que precisamos, e isso faz alguma desregulação da alimentação. Não só desregulação a nível de quantidade, mas a nível de qualidade também. E isso acaba por não ser muito bom para nós. E esse é um dos fatores pelos quais eu gosto, quando vou de férias, ter apenas tipo uma semana e meia de férias no máximo, porque assim acabo por não me estragar tanto. Mas eu sei que há pessoal que gosta de tirar logo 3 semanas, 4 semanas, e acaba por ser logo tudo seguido de férias, estragam-se só uma vez por ano, ok, mas é um estragaçal gigante e é preciso perceber que existe sempre estes excessos, acabam por ser normais. Depois, redução da atividade física, no meu caso não acontece muito, porque eu gosto de ter férias para ir conhecer sítios, não simplesmente para ir aproveitar apenas a praia ou a piscina, whatever. Então acabo por fazer sempre muitos passos diários, mas eu acredito que a maior parte de vocês tenha férias mais descontraídas e gosta de estar na espreguiçadeira ou deitado na praia, e isso faz com que haja uma redução brutal da atividade física. Ou seja, já temos aqui dois fatores negativos das férias. Depois, os horários de sono também mudam. Normalmente nas férias nós deitamos um pouco mais tarde, acordamos mais tarde, e isso pode criar alguma desregulação também no nosso sono. Uh, Claro que as férias fazem parte do processo e acabam por ter também uma parte boa, né? Porque a ideia é nós tentarmos aliviar o máximo de stress que temos, relaxar, aproveitar a vida, ficarmos mais tranquilos sem ter que pensar no trabalho, e isso dá-nos algumas vantagens também a nível de recuperação, de níveis de fadiga, tanto física como emocional. Portanto, as férias acabam por ser também um fator positivo, como é óbvio. No entanto, aqui a ideia é tentar equilibrar as coisas imediatamente após as férias. Não ficar melindrado com o peso ter subido ou com o peso ter descido demais, porque depois depende aqui do objetivo de cada um,
evitar mesmo esse pensamento, que é o pensamento de agora já acabaram as férias, agora vai ser 100 à hora, que é para recuperar tudo aquilo que eu perdi. Não façam isso. Normalmente isso dá sempre um mau resultado. Ou faz com que vocês desistam mais cedo, ou faz com que vocês tenham problemas mais para a frente, e acabam depois por nem sequer quase que aproveitar, entre aspas, o que as férias vos deram, que foi relaxamento e alívio de stress. Vocês ficam logo estressados no início, então não vale muito a pena. E é hoje a ideia falarmos um bocadinho sobre como é que nós podemos então organizar isso. Então, primeiro passo, mentalidade do pós-férias. É importante percebermos e aceitarmos, não é, que as férias já acabaram e que fazem parte do processo, e agora nós vamos aos poucos ir introduzindo, e isto é muito importante, aos poucos ir introduzindo novamente as coisas que nós fazíamos, tá? Definir metas claras e realistas para o retorno. O que é que isto quer dizer? Foco em metas de curto prazo vai ser sempre melhor do que ter metas, aquelas metas gigantes que é eu este ano, agora no pós-férias, até ao próximo verão, digamos assim, eu vou querer perder 10 quilos. E vocês vão se focar nos 10 quilos. Vale mais vocês cortarem esse ano em vários meses e definir, por exemplo, vou perder 1 quilo por mês. É muito mais fácil e é muito melhor vocês fazerem-no dessa forma, porque vão ficar mais motivados, porque vão estar constantemente a conseguir bater metas que definiram. Quando vocês só têm uma meta, essa meta parece mais longínqua e mais irrealista. Então, definir metas claras e mais curtas acaba por ser uma boa vantagem. Existe uma foto muito gira que eu vi há uns tempos atrás, que eram dois rapazes com uma escada encostada a uma parede, e havia uma escada que tinha tipo 20 degraus e havia uma escada que só tinha 3 degraus. E a pergunta era: qual é que achas que vai conseguir chegar mais cedo à parte de cima da parede? Com certeza será o rapaz que tinha vários degraus na escada, porque são pequenos objetivos mais próximos uns dos outros, que acabam não só por motivá-lo, mas também por facilitar a subida da escada. Se tiveres uma escada com degraus muito altos, o esforço que tu vais fazer para subir cada degrau, tudo bem que cada degrau que tu sobes andas logo muito mais, mas é muito mais difícil fazer a subida do grau. Então tentem definir metas mais pequenas, de forma a que consigam mais facilmente as atingir para ficarem mais motivados, digamos assim. Basicamente, quando nós definimos metas, costuma-se usar esta siglazinha aqui, que é o SMART, que é metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Ou seja, a ideia é que vocês façam metas que saibam exatamente o que é que vos propõe. Por exemplo, perder 1 quilo por mês. 1 quilo por mês quer dizer que é uma meta super específica, que é perder esse peso. É super mensurável, porque vocês simplesmente metem-se em cima da balança e sabem que se já perderam ou se não perderam esse peso. São metas atingíveis porque é relativamente fácil, entre aspas, perder 1 quilo por mês. Não é, se disserem vamos perder 10 quilos por mês, já é muito mais difícil. Então é uma meta que é atingível. É uma meta relevante no sentido em que vai contribuir para o futuro do vosso objetivo final, que seria, lá está, os 10 quilos num ano ou nos próximos 10 meses, por exemplo, e é uma meta que tem um prazo temporal definido. Isso é muito importante para que vocês andem dentro do objetivo, consigam perceber se estão a conseguir atingir o objetivo dentro daquele prazo que vocês definiram. Porque se vocês disserem só, eu quero perder 1 quilo o mais rápido possível. O mais rápido possível é sempre um bocado, como é que se diz? É sempre um bocado intangível, digamos assim. Então, tu vais sempre ficar sem saber se podias melhorar, se não podias melhorar, o que é que podes fazer de diferente para conseguir acelerar ou não esse processo, porque perder 1 quilo o mais rápido possível pode demorar 5 meses. E tu atinges o objetivo de perder 1 quilo e ficas assim, consegui atingir o objetivo. Não, não vais ficar contente, não é? Então convém tu teres um prazo bem definido para perceberes se esse objetivo está a ser alcançado no timing certo, digamos assim. Por exemplo, em vez de voltares a 100% logo na primeira semana, começas com 1 ou 2 treinos por semana, por exemplo. Isto é uma forma de tu não quereres logo começar com os 100%, como eu te falei há pouco, que é: acabaram as férias e eu agora quero já ir treinar, quero já ir fazer tudo o que estava a fazer antes, com o mesmo treino, com a mesma carga, com a mesma intensidade. Calma, vamos começar aos poucos
para ir ganhando novamente as rotinas que estávamos a ter, tá? Porque o nosso corpo teve, principalmente se nós tivermos férias muito grandes, férias de 3 semanas, para mim, mais do que 2 semanas já são férias muito grandes, porque o corpo 2 semanas fora da sua rotina normal já vai quebrar muito. E vocês certamente, não sei se o pessoal entretanto já acabou as férias e já começou a treinar, ou se ainda está de férias, ou se ainda nem sequer foi de férias, mas para aquela malta que já acabou as férias e já começou a treinar e tentou de alguma forma colocar a intensidade e o treino todo que estava a fazer antes, certamente sentiu indisponibilidade de força, indisponibilidade de energia, muito mais cansaço, muito mais dificuldade em recuperar. Então, não vai ser muito necessário nós fazermos um treino já a 100% em cima daquilo que acabámos de vir de férias, não é? Então, segundo passo, ajustar a alimentação. Primeiro, ir reintroduzindo alimentos mais saudáveis, começando a colocar mais os vegetais, mais as frutas, mais as carnes, mais os peixes, em vez de quererem logo tirar todos os açúcares, entre aspas, porque há muita gente que faz é normal haver os excessos, excesso de álcool, excesso de açúcar, alimentos mais processados, mais quantidades de gorduras na dieta quando estamos de férias, acaba por ser normal, porque não ligamos muito, digamos assim, ou pelo menos a maior parte das pessoas. É importante que vocês comecem a reintroduzir aos poucos os alimentos. Se antes faziam 2 ou 3 refeições por dia, que não são muito fixes, em vez de cortarem logo tudo, experimentem deixar uma refeição menos boa e começar aos poucos a fazer essa remodelação na parte alimentar. Ou seja, evitar dietas restritivas, portanto, aquela questão de agora nunca mais, já acabaram as férias, nunca mais posso comer chocolate, ou nunca mais posso comer pão, ou nunca mais posso comer batatas fritas. Tenham atenção a isso, porque não é que os alimentos sejam bons, digamos assim, não podemos classificá-los sempre como bons e maus, mas há determinados alimentos que, apesar de não serem bons para a nossa dieta, são bons para o nosso cérebro, são bons para nós nos mantermos, entre aspas, motivados e com algum tipo de consistência no processo. Então, a nível alimentar, é importante que vocês percebam que evitar o máximo possível ter dietas muito restritas, a não ser que vocês realmente tenham algum tipo de intolerância ou algum tipo de problemas com determinados alimentos. E aí convém mesmo vocês cortarem, como é o caso das pessoas que têm intolerância à lactose, por exemplo, ou têm, sofrem com alguns processos inflamatórios com a proteína do leite ou com o glúten. Aí sim, convém nós cortarmos realmente e sermos restritos nesse tipo de alimentos. Agora, para quem não tem esse tipo de problemas, restringir um alimento só porque sim, só porque está na moda restringir o alimento porque toda a gente diz que faz mal, se a ti não te faz mal e a única coisa que te traz de mal é realmente não ser muito nutritivo ou ter demasiadas calorias, tu até o podes incluir na dieta. Portanto, não faças uma restrição demasiado grande desse tipo de alimentos se não for realmente necessário. Claro que não estou a dizer para tu estar sempre a comer, ok? Tens que depois fazer o ajuste em função da quantidade calórica que tens e da possibilidade calórica que tens, digamos assim. Foca-te no equilíbrio e não na privação. Lá está, tem um bocadinho a ver com isso, que é, deves focar-te em ser flexível na tua dieta, o máximo possível, e não simplesmente começar a cortar os alimentos só porque agora já não estás de férias e queres levar tudo muito regrado e agora é que é, porque este ano é que eu estou cheio de motivação e agora é que vai ser. É dos erros que eu vejo mais, é isso, que é, agora estou super motivado e vou restringir tudo o que posso restringir e vou começar a fazer a minha dieta certinha e daqui a 3 meses, 4 meses eu já estou a ver os resultados. Acontece que isto, na maior parte das pessoas, isto dura para aí uma semana, 2 semanas no máximo. Porquê? Porque é uma restrição demasiado grande, é uma privação demasiado grande daquilo que realmente gostas e isso faz com que tu depois, mais tarde ou mais cedo, te fartes de fazer as coisas porque estás a fazer coisas que não gostas minimamente, não consegues ser consistente e depois tem uma coisa que é, os resultados demoram a aparecer e se por acaso os resultados não aparecerem logo naquela primeira semana ou se tu não vires logo naquela primeira semana os resultados que tu achas que deverias ter, tendo em conta a restrição e a privação que estás a fazer, tu vais deixar de fazer e depois só voltas a fazer outra vez, se calhar dali a 6 ou 7 meses. Tá? Portanto, vai com calma, demora o tempo que demorar, vai aos poucos criando alguma flexibilidade na tua dieta, não cortes tudo totalmente. A nível de água, aqui sim, tu podes começar logo a fazer a ingestão de água, não há. O que está recomendado é mais ou menos 35 ml de água por cada quilo do teu peso corporal.
podes beber um bocadinho mais, não quer dizer que tenham que ser mesmo 35, porque isto vai depender de vários fatores, depende muito do ambiente onde estás inserido. Se for um ambiente mais úmido, vais precisar de mais água. Se for um ambiente mais quente, vais precisar de mais água. Se fores uma pessoa que normalmente transpira mais durante o treino, vais precisar de mais água. Se fores uma pessoa que tem um tipo de alimentação que consome muitos alimentos com pouca água, também vais precisar de mais água. Se tiveres mais alimentos ricos em água, como a melancia, por exemplo, o melão, os tomates, vários vegetais, vais precisar de menos água na dieta. Portanto, tem aqui alguns fatores que influenciam a quantidade de água que precisas. No entanto, estes 35 parece-me ser um valor mais ou menos, é flexível, mas será um valor mais ou menos que tu podes ter em conta para te hidratares. Fazes as contas e vês quanta água é que isso dá por dia. Tenta beber mais água da parte da manhã, não tanta da parte da noite, porque isso vai fazer com que depois também possas influenciar o teu sono, porque vais à casa de banho, porque estás à rasca de ir à casa de banho e depois acaba por te influenciar o sono negativamente. Portanto, se puderes aumentar a tua hidratação, que é uma coisa que nós fazemos muito mal nas férias, começa a hidratar-te mais também, começa a beber mais água, nem que tenhas que pôr despertadores no telemóvel, por exemplo, para te ires lembrando de ir beber água. Então, uma das coisas que tu podes começar a fazer, visto que nas férias é muito pouco provável que o faças, é começar a introduzir, lá está, uma peça de fruta, por exemplo, à tarde ou de manhã e começar a incluir uma porção de vegetais à hora do almoço ou ao jantar, que é para depois aos poucos, na segunda, terceira semana, entretanto já estás a fazer porções de vegetais ao almoço e ao jantar, já estás a fazer se calhar 2, 3 peças de fruta e aos poucos vais introduzindo novamente esse tipo de alimentos na tua refeição. Em relação ao treino, como é que tu deves fazer a vinda ou a volta aos treinos? Primeiro, a nível de treinos de musculação, deves começar devagar. O que é que eu quero dizer com isto? Começar com um volume de treino mais baixo, uma intensidade de treino mais baixo e não deves nunca começar por fazer aquilo que fazias antes das férias. Tá? É super importante que tu entendas isto. Tiveste parado, tiveste um estímulo que foi baixo ou quase zero e de repente se voltas aos treinos que estavas a fazer antes das férias, o que vai acontecer é que tu vais receber um estímulo muito maior do que aquilo que estavas a fazer. E lembra-te do que é o mais importante quando treinas. O mais importante quando treinas é tu dares um estímulo ao teu corpo. Um estímulo que seja um bocadinho maior do que o que deste antes. Para quê? Para teres a tal cena da sobrecarga progressiva, o tal princípio da sobrecarga progressiva. Então, tendo isso em conta, tendo em conta que se calhar a tua última semana, as 2, 3 semanas anteriores, o estímulo foi zero, qualquer coisa que tu vais fazer nesta semana já vai ser melhor do que na semana anterior. Ou seja, tu já vais estar em sobrecarga progressiva. Não há necessidade, mesmo que consigas, de fazer o treino como fazias antes das férias, porque isso vai fazer com que tu dês logo um estímulo brutal ao teu corpo. O teu corpo já não estava preparado para receber aquilo. Tu até te podes sentir bem e dizer assim, yes, afinal não perdi tanta força nas férias e tal, estou bem motivado, mas vais ficar cheio de dores musculares que não te vão dar benefício nenhum para aquilo que tu queres, seja perda de massa gorda, seja ganhos de massa muscular, porque as dores musculares não têm nada a ver com construção de músculo ou perda de gordura, é apenas o teu corpo a readaptar-se novamente a um estímulo que já não recebia há muito tempo, ou que é muito mais intenso do que aquilo que era antes, então não vais ter vantagens com isso. Portanto, vais ficar com mais dores musculares, vais ficar com um processo de fadiga muito mais alto, vais acumular muito mais cansaço, vais ter uma recuperação física pior, vais ter a tua vida do dia a dia mais limitada porque tens dores, vai ser mais difícil subir escadas e descer. Então tens muitas desvantagens por querer começar logo com o treino à bruta. A única vantagem que tens é tu, se por acaso conseguires fazer o treino que estavas a fazer, sentiste super motivado e dizer assim, essas férias afinal não me destruíram muito, ainda estou cheio de força. Mas isso vai durar durante os primeiros 2, 3 dias do pós-férias, porque daí para a frente tu vais começar a quebrar o teu rendimento e vais começar a baixar cargas, a baixar repetições e aí vais-te desmotivar mais do que aquilo que te motivaste antes. Então o melhor é mesmo assumires para contigo, vale mais começares outra vez baixinho, fazes uma mudança do teu treino, mudas alguns exercícios para ficares um bocadinho mais motivado para os fazer, baixas as cargas, baixas a quantidade de exercícios ou de séries, portanto baixas o volume de treino, podes baixar o número de exercícios, fazer menos um ou menos dois, podes baixar uma série em alguns exercícios ou baixar uma série em todos, por exemplo, e baixar a carga, treinar um bocadinho mais longe da tua falha. Isso vai-te permitir que tu comeces aos poucos novamente
a progredir depois semanalmente nos treinos, porque depois a ideia é, ao longo das próximas semanas, ires então fazendo algum tipo de progressão, seja na intensidade, seja no volume de treino. Tá? Não ganhas nada em começar com força máxima, como te falei. A nível de treino cardiovascular, o que é que tu deves ou o que é que tu podes começar a fazer? Começaste a mexer mais, começaste a fazer mais passos diários. Se tinhas um dia mais sedentário e durante o dia fazias 4 ou 5 mil passos por dia, por exemplo, podes começar a fazer 8 mil, 9 mil. Se antes das férias o teu objetivo era fazer 10 mil passos por dia, por exemplo, e nas férias fizeste os 3, 4, em vez de passar logo para os 10 mil, podes começar ter como objetivo fazer 8, porque senão pode ser logo uma meta muito agressiva em que tu vais ter muita dificuldade em fazer e vais, lá está, cansar-te um bocadinho mais, porque o teu corpo também se vai sentir. Então a ideia é começares aí aos poucos também na parte cardiovascular. Intensidades mais baixas, caminhar, por exemplo, imagina que de antes o teu cardio era correr. Se calhar, a nível de corrida, podes manter o padrão motor correr, mas vais se calhar fazer menos distância e com uma velocidade mais lenta, de forma a que o teu corpo se vá ajustando aos poucos. A parte cardiovascular tem uma grande vantagem, que é nós somos muito mais rápidos a adaptar-nos a um estímulo cardiovascular do que a adaptar-nos a um estímulo de força. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na parte cardiovascular tu podes ser um bocadinho mais rápido a progredir na parte cardiovascular, mas ao contrário da musculação, que tu, quando paras de treinar, perdes um pouco, mas não perdes muito, na parte de cardio tu perdes muito mais. Ou seja, tu és mais rápido a adaptar-te ao estímulo cardiovascular, mas também és mais rápido a perdê-lo. No treino de força, tu demoras mais tempo a ganhar força, mas depois também demoras mais tempo a perder força. Então, no treino cardiovascular, tu podes começar mais perto da intensidade que estavas do que num treino de força, tá? Mas isso não quer dizer que tu comeces logo a correr à bruta, digamos assim, e fazer exatamente o que fazias antes. Vai com calma também. A ideia aqui é sempre essa. Vai com calma, vai aos poucos progredindo novamente no teu treino, ou baixas a quantidade de tempo que fazias, ou baixas um bocadinho a intensidade que fazias, ou mudas o padrão motor. Se fazias corrida, fazes a andar, por exemplo, porque já vai ser suficiente, mais uma vez, já vai ser suficiente, já vai ser um estímulo mais intenso, mais volumoso do que aquele que fazias na semana em que tiveste férias. Tenho aqui, por exemplo, para treino de musculação, é como se fosse uma semana de deload, digamos assim. Apesar de tu já teres tido deload nas férias, que é uma fase do treino de musculação em que tu fazes de propósito para baixar a intensidade. No caso das férias, se não treinares, é mesmo intensidade zero, portanto tu nem sequer treinas. O que deves fazer depois é uma fase pós-deload, que é aos poucos tu vais aumentando a intensidade. Neste caso, como não tinhas treinado, fazes uma semana de treino com mais ou menos 30% da tua carga a menos e 30% a menos do teu volume de treino. Ou seja, tiras mais ou menos um terço da quantidade de treino e da intensidade de treino que fazias e depois aos poucos vais progredindo. Podes semana após semana aumentando uma série em cada exercício, podes aumentar a proximidade à falha em cada exercício e vais fazendo por aí. Depois, a nível de sono, é comum, é mesmo muito comum, nós nas férias deitarmos mais tarde porque queremos aproveitar, vamos fazer os passeizinhos às marinas, vamos dar umas voltas, vamos sair à noite, coisa que se calhar durante o ano não se faz muito, então acabamos sempre por nos deitar mais tarde e acordar mais tarde também, porque é normal, o pessoal costuma dizer que a hora de acordar não tem nada a ver com a hora de deitar, eu acho que tem muito a ver com a hora de deitar, porque se tu te deitares muito mais cedo, tu também vais acordar mais cedo de certeza absoluta. E quando te deitas mais tarde, também acordas mais tarde. Portanto, a hora de acordar tem muito a ver com a hora de deitar. E se nós nos deitamos mais tarde, nós vamos acordar mais tarde. Que influência é que isso vai ter? A qualidade do nosso sono vai ser pior. Porquê? Porque nós temos uma coisa, que é a hormona do sono, que é a hormona da melatonina, ela começa a ser produzida quando começa a ficar de noite. Quando começa a vir o sol, e quando nós recebemos sol na cara, nos olhos, na retina, digamos assim, nós começamos automaticamente a produzir menos melatonina e começamos a produzir mais cortisol, que é a hormona oposta à melatonina. O que é que acontece? Quando nós nos deitamos mais tarde, nós, à altura em que a melatonina devia estar a ser produzida, nós estamos a levar com outras luzes nos olhos, o que faz com que a melatonina não passe a não ser produzida.
ou não ser produzida com tanta qualidade como seria. Então, isso vai fazendo com que o nosso sono comece a ficar desregulado. E é por isso que o pessoal que trabalha por turnos, por exemplo, ou a malta que trabalha à noite, tem mais dificuldades em depois ter rotinas saudáveis de sono. Porquê? Porque teve muito tempo naquele ambiente e isso fez com que o corpo deixasse de perceber quando é que é ou não é para produzir a melatonina, que é a hormona que nos faz ter um sono de qualidade, e isso vai fazer a longo prazo com que nós tenhamos desregulações no sono. E as férias, na maior parte dos casos, se nós fizermos isto com alguma regularidade, elas acabam por nos prejudicar muito aqui na qualidade de sono. Então, é super importante que no pós-férias nós comecemos imediatamente a começar a controlar o nosso sono. O que é que isto quer dizer? Começar a deitar um bocadinho mais cedo, ora, evitar ecrãs. Ok, isto é a forma de o que é que tu podes fazer para melhorar a tua qualidade de sono. Estava-te a dizer, primeiro, ter higiene de sono, e higiene de sono tem a ver com isto. Tenta ou evita o máximo possível, naquela hora antes de deitares, estar com aparelhos eletrónicos. Porquê? Porque o aparelho eletrónico emite luz, seja o telemóvel, seja o computador, seja a televisão, ele emite luz para a tua rotina, e isso vai fazer com que o teu corpo perceba ou ache que ainda é de dia. E ele, ao achar que ainda é de dia, ele não vai querer produzir a tal hormona do sono, que é a melatonina. E enquanto ele não produzir a hormona do sono, que é a melatonina, mesmo que tu a seguir vais dormir e consigas adormecer, porque estás cansado, whatever, a qualidade do teu sono nunca vai ser tão boa assim. E depois, acordar, criar um ambiente escuro e silencioso, ou seja, ficares num sítio em que não há luz, por causa disso mesmo, porque se tu dormires num quarto que os estores não fecham bem, ou que existe sempre ali uma luzinha de presença, qualquer marada, isso vai influenciar, tu podes achar que não, mas isso vai influenciar também, lá está, a tua qualidade de sono, porque não vais ter um sono tão profundo, a tua melatonina não está a ser tão bem produzida, e isso também vai influenciar negativamente a tua qualidade de sono. Depois, estabelecer rotinas de deitar e de acordar, que era isto que eu queria dizer há pouco, que é, se tu te deitares sempre à mesma hora e acordares sempre à mesma hora, o teu corpo começa a perceber quando é que é para produzir ou quando não é para produzir a melatonina. Tá? Se esse deitar for sempre à mesma hora, mas cedo, por exemplo, 10 da noite, 11 da noite, o teu corpo começa a habituar-se a isso. E vai fazer com que tu, por volta das 6, 7 da manhã, já estejas pronto para acordar. Se é mais ou menos 7, 8, 9 horas após te deitares. E quando acordas, uma das coisas que tu deves fazer logo é tentar expor-te à luz solar. Para quê? Para o teu corpo perceber, com a retina, com o sol que entra na tua retina, perceber que já é de dia. Ou seja, já é hora de deixar de produzir a melatonina. E há aqui uma coisa que é, quanto mais cedo o teu corpo deixa de produzir melatonina, mais cedo ele vai querer produzir melatonina novamente. Se nós estivermos constantemente a acordar mais tarde, o que vai acontecer é que tu cada vez produzes melatonina até mais tarde, porque estás num ambiente escuro, estás a dormir, já é de dia, mas tu estás a dormir, então o teu corpo teve a produzir melatonina até mais tarde. Tu acordas às 10 da manhã, levas com o sol nos olhos e o teu corpo sente, ok, já é de dia, eu não quero produzir melatonina, vamos começar a produzir o cortisol. Só que acontece uma coisa que é, como tu estiveste a produzir melatonina até mais tarde, mesmo que tu depois, por volta das 10, 11 da noite, fiques sem levar com luz que imita alguns raios que faça com que o teu corpo perceba que ainda é de dia, mesmo que isso aconteça, ele não está pronto ainda para produzir melatonina, porque ele teve a produzir melatonina há relativamente pouco tempo. Então, isso vai começar a criar desregulação, que é tu não vais conseguir adormecer cedo, porque deitaste, porque acordaste mais tarde, as tuas hormonas, a produção hormonal está desequilibrada, tu começas a ter insónias, tu começas a ter má qualidade de sono e isto vai fazer uma cascata de coisas. Então, é super importante que tu. E depois o que é que a malta faz? Toma aqueles comprimidos para dormir. Ok, até pode ajudar, mas depois vão ficar reféns desses comprimidos para sempre. Se fizerem estas dicasinhas para melhorar aqui a qualidade de sono, vocês acabam por, de alguma forma, conseguir melhor. Claro que, lá está, isto agora depende do trabalho do pessoal. E é por isso é que eu acho que há pessoas a malta que trabalha à noite devia ser muito melhor remunerada, porque realmente isto influencia muito a qualidade de sono e a qualidade de sono influencia muito a nossa qualidade de vida e a nossa saúde em geral. Não, nem estou a falar só da parte estética
de conseguir ganhar massa muscular ou perder gordura, estou a falar mesmo a nível emocional e a nível de saúde. Então é super importante nós conseguirmos de alguma forma melhorar aqui estes pontozinhos para termos uma noite de sono com mais qualidade. Outra coisa que podes começar a evitar fazer é comer muito antes de deitares. É uma das coisas que às vezes eu pessoalmente faço, que é como tenho que consumir muitas calorias, às vezes à noite a última refeição acaba por ser muito calórica, com muita comida, e isto não é fixe porquê? Porque, como sabes, quando comes, tu vais ter que fazer a digestão. O teu corpo vai estar ativo, pelo menos na parte do intestino, do estômago, a querer fazer a digestão. E isso faz com que tu, nos momentos em que queres estar o mais relaxado possível para teres uma melhor qualidade de sono, porque quanto mais relaxado durante o sono tiveres, melhor é a tua qualidade de sono. Quanto mais relaxado tiveres, melhor. Se tu estiveres a fazer a digestão dessa refeição pesada, muito grande, com muitos alimentos, com muitas calorias, tu nunca vais estar num relaxamento tão profundo como se fosse uma refeição mais ligeira. Então é importante também evitares comer muita comida antes de te deitares. Depois, cafeína. Vejo é pessoal a beber o cafezinho a seguir ao jantar. A cafeína tem um período de vida de mais ou menos 6 horas. O que é que isto quer dizer? Que se for consumida cafeína nas próximas 6 horas, o teu corpo vai estar um pouco mais ativo, um pouco mais estimulado, o teu cérebro pelo menos, do que se não tivesses consumido cafeína. E um cérebro mais estimulado é um cérebro que está mais agitado, um corpo mais agitado, e quando tu precisas de relaxar para ir dormir, tu metes cafeína. Então estás a fazer exatamente o oposto. Ah, João, mas eu bebo café, sempre bebi e durmo que nem um anjo. Deito-me, adormeço e acordo. Ah, ok. Podes dormir que nem um anjo, sentires essa capacidade de sono. Mas acredita que a qualidade do sono não é igual. Por muito que tu não acordes durante a noite, a profundidade do teu sono, o quão profundo o teu sono é, o quão reparador o teu sono é, não vai ser igual. Então, o conselho que eu vos faço é bebam cafés só até às 4, 5 horas da tarde, mais, no máximo. Tá? Evitar a cafeína depois das 5 horas. Para a malta que treina à noite, a mesma coisa. Muitos pré-treinos e tudo mais, a maior parte dos pré-treinos tem cafeína. E se vocês forem treinar tipo 8, 9 da noite e tomarem o pré-treino antes para ter um treino espetacular, para aproveitar, para ter um estímulo brutal, o que vai acontecer é que a cafeína que esse pré-treino tem pode-vos ter melhorado a qualidade do treino, mas vai piorar a qualidade do sono. E nós sabemos que nós só temos adaptações musculares se conseguirmos recuperar desse estímulo. O estímulo foi bom, mas a recuperação foi má. Isso quer dizer que a adaptação não vai ser o melhor possível. Então, se calhar, até vale mais nós não termos um estímulo tão brutal assim, mas termos uma recuperação eficiente. Se calhar vai ser melhor do que ter um estímulo muito bom, mas que também gera muita fadiga e depois ter uma recuperação que não é tão interessante assim. Ou seja, a adaptação do treino vai ser mais ou menos igual, mas com muito mais fadiga acumulada. Então, se calhar, seria de pensar aumentar aí as doses de cafeína. Mesmo o chá verde, o chá preto também são chás com cafeína, portanto também é importante terem atenção à quantidade de cafeína. E qualquer outro tipo de estimulante, o álcool também, por exemplo, não é muito interessante consumir álcool antes de deitar. Ah, mas João, eu com o álcool fico muito relaxado, um vinhozinho antes de deitar, um gajo fica ali e tal e vai dormir. É a mesma coisa, tu ficas hiperestimulado porque o álcool também cria aí essa estimulação cerebral, além depois dos processos inflamatórios que ele possa criar também. Mas não é uma boa ideia consumir álcool em altura nenhuma, muito menos antes de dormir. E é o que a maior parte da malta faz. Com isto eu não estou a dizer para vocês não beberem álcool e é proibido beber. É só para vocês terem noção que isso influencia também a vossa qualidade de sono. E como a qualidade de sono vem má no pós-férias, aqui sim, quanto mais rápido vocês conseguirem atacar para melhorar esse quadro de sono, melhor. Tá? Em vez de irem aos poucos começando a melhorar a vossa qualidade de sono, quanto mais rápido conseguirem interagir aí e mudar os vossos hábitos do sono e começar a dormir mais cedo e a acordar mais cedo, melhor vocês vão ter uma adaptação do vosso sono. Está bem? Aqui é mesmo muito importante. O que está recomendado é vocês dormirem entre 7 a 9 horas por noite, pus aqui entre 7 a 8, mas é entre 7 a 9 horas por noite, não é por dia, é o ideal mesmo. E quando falo por noite, é mesmo por noite. Ou seja, se o sol se levantar às 7 da manhã, por exemplo, é uma hora boa para vocês acordarem. Um bocadinho antes, está bem?
Porquê? Porque deviam já ter deitado mais cedo também. Tá? Então, criar rotinas sustentáveis. Isto é uma das coisas mais importantes. É vocês criarem rotinas que consigam aguentar durante um longo período de tempo. Lembrem-se, vocês vão estar sempre reféns das coisas que fazem. Ou seja, isto é para a vida, como eu costumo dizer. Vocês vão estar sempre reféns do treino para o resto da vossa vida e da alimentação para o resto da vossa vida. Isto porquê? Porque existe um princípio que é o princípio da adaptabilidade, que é nós vamos nos adaptando àquilo que fazemos, e existe o princípio da reversibilidade, que é nós vamos nos adaptando àquilo que não fazemos. Ora, eu até posso ter os melhores resultados do mundo hoje, porque agora estou super motivado e super focado e ando a treinar e a cuidar da alimentação. Mas assim que eu deixar de estar focado e motivado e deixar de fazer, deixar de ter cuidados com o treino e com a alimentação, eu vou regredir tudo aquilo que ganhei. Tá? Portanto, é super importante que eu consiga arranjar rotinas que sejam sustentáveis, não precisa de ser para o resto da vida, mas para uma grande parte da nossa vida, está bem? Porque senão nós não vamos conseguir manter os resultados. Podemos conseguir alcançá-los, mas não vamos conseguir mantê-los. E esta é uma das grandes batalhas que eu costumo ter com o pessoal, é esse. É muito melhor tu demorares mais tempo a atingir o resultado, mas conseguires atingi-lo de uma forma que tu consigas ser consistente, do que ser super agressivo, super restritivo na forma como vais chegar àquele objetivo e depois não conseguires ter estratégias para te conseguires manter lá. Chegas lá, ficas hiper feliz, deixas de fazer as coisas porque já chegaste e voltas outra vez para baixo. É muito melhor tu aos poucos ires construindo e tornares isso um hábito na tua vida. Ou seja, é como se estivesses a mudar o ambiente que está à tua volta, porque é assim, há muitas coisas que tu não consegues mudar, mas há umas que consegues, não é? E, e se tu conseguires de alguma forma, aos poucos, ir mudando rotinas da tua vida, ir mudando o ambiente que te rodeia, que faz com que tu também tomes algumas decisões erradas, ou algumas decisões que não são muito boas para aquilo que tu queres, tu começas a ter mais resultados e resultados que consegues mais sustentavelmente, de forma duradoura, mantê-los. Tá? E isso aí é um objetivo fantástico. Então, primeira coisa que tu podes fazer para criar rotinas sustentáveis: planear e antecipar a tua semana. Planear e antecipar problemas que vão surgir. Olha para a tua semana, tu já sabes mais ou menos o que é que vai acontecer na tua semana, já sabes se vais ter feriados, se vais ter dias de festa, se tens jantares marcados. Planeia e organiza a tua semana. Isto é das coisas mais importantes e é onde a malta mais falha. Que é, as semanas são todas iguais, eu faço assim. E depois nem se apercebeu que esta semana tem um feriado, nem se apercebeu que tinha combinado não ser um jantar qualquer com o pessoal. Se vocês tiverem a semana minimamente planeado, vai ser sempre tudo muito mais fácil. Muito mais fácil. E ter a semana planeada é, por exemplo, definir logo quais são os dias em que vão treinar e as horas que vão treinar. Comprometerem-se com isso mesmo. Que é, segunda, quarta e sexta eu faço treino de musculação às 8 da manhã, terça e quinta eu vou fazer uma caminhada às 6 da tarde, ao sábado vou andar de bicicleta e ao domingo vou dar um passeio na praia. Pronto. Definam, lá está, voltamos àquelas metas realistas logo no início. Aquele SMART. Definam coisas na vossa semana. Quando é que vão preparar a comida para as refeições? Isto se vocês forem daqueles que preparam as comidas, quando é que vão preparar a comida? O que é que vão comer no dia seguinte, por exemplo, ou que tipo de refeições vão fazer? Pelo menos pensarem nisso. Que tipo de refeições? O que é que eu tenho no meu frigorífico que pode ser as refeições para amanhã? Tenho alguma coisa? Não tenho, então vou preparar. Já tenho? Ok, tenho. Posso comer isto, isto e isto. Porque se vocês não prepararem minimamente a vossa semana, a probabilidade de errarem é muito grande. É mesmo muito grande. E se vocês não olharem para o frigorífico para ver se tem alguma coisa para comer, amanhã vão chegar a casa super cansados do trabalho, vão abrir o frigorífico e não tenho nada para comer. E deixa-me cá ligar aqui ao Uber Eats, que é para me trazer aqui uma coisa qualquer para comer. E depois o que é que há no Uber Eats? Só há porcaria. Então, vocês evitavam ter comido aquela refeição que se calhar até vos saiu mais caro, e que não vos nutriu como deveria. Mas como vocês estão tão cansados, tão estressados, nem se querem ligar com isso, eu quero é só satisfazer o meu cérebro e dar-lhe alguma coisa que ele precise e que ele goste de comer. Se vocês já tivessem a refeição preparada, vocês chegavam a casa e comiam a refeição. Não tinham que pensar se há, se não há, o que é que pode haver, o que é que eu podia estar a comer em vez disso. Está planeado, é aquilo, vamos comer aquilo e ponto final.
Está feito, está pronto. E o mesmo é para o treino. Se eu definir que vou treinar às 8 da manhã, o despertador toca às 7 e eu não fico, e eu hoje não vou. Não, vou. O despertador tocou, já estava planeado, está organizado. Se eu não for hoje, não tenho mais nenhum dia para ir, portanto eu vou hoje. Ok? E está definido. Tá? Eu acho que isso é mesmo das coisas muito, muito importantes que vocês podem começar a fazer. Flexibilidade é a chave. Adapta-te aos teus compromissos. Que era o que eu estava a dizer, que é, se tu já definiste que é às 8 que vais treinar e desfilou-te com às 7, acordas e vais. Não tens que pensar se te apetece, se não te apetece. Tipo, nem é para pensar. É desligar o despertador e levantar. Ou então levantar primeiro e desligar o despertador depois. Ou, se quiserem, que eu já usei esta estratégia também há uns tempos atrás, há uns tempos muitos, pá, há uns anos, que é deixar o telemóvel com o despertador fora do quarto, num sítio em que tu consigas ouvir. Ele está ali e não se desliga, tu tens mesmo que levantar. E depois de teres levantado, já estou levantado, vamos a isso. Portanto, são algumas estratégias que tu podes começar realmente a usar, porque, pá, a sério, isso faz mesmo a diferença. E depois são compromissos que tu crias contigo próprio. Depois é preciso que sejas também flexível, porque realmente não é porque está programado que vai ter que acontecer. Mas a probabilidade de acontecer vai ser sempre maior. Então, ser flexível ao ponto de perceberes que pode haver ali alguma coisa que pode sofrer algum tipo de ajuste. Tá? Encontra tempo para cuidares de ti, nem que seja 20 minutos por dia. Pessoal, às vezes a gente diz assim, já só tenho meia horinha para treinar. Meia hora para treinar dá para fazer muita coisa se tu quiseres fazer. Agora, se tu andares à procura de uma desculpa para não fazer as coisas, de facto meia hora não vai dar para fazer nada, porque é a desculpa ideal do, só tenho meia hora e não dá para fazer nada. Dá para fazer muito, nem que seja em casa, com um treino qualquer em casa, um treino IT. Hoje em dia há tanta coisa na internet, man, basta vocês se calhar colocarem no YouTube um treinozinho de meia hora, por exemplo, com o peso do corpo. Vocês fazem e ficam despachados. Vão ganhar sensação de bem-estar, vão gastar algumas calorias, vão treinar os vossos músculos e vão, acima de tudo, ficar bem convosco próprios, porque vão olhar e dizer assim, porra, consegui, eu hoje consegui. Só tinha meia hora, mas fiz. A sério que vocês vão se sentir muito bem. E se isso acontecer logo no início do dia, ainda vos vai fazer com que o dia corra melhor. Depois vocês vão muito mais motivados para o resto das tarefas do vosso dia. Para o trabalho, para whatever, o que vocês forem fazer nesse dia. Portanto, tentem pelo menos 20 minutos por dia dedicar a vocês próprios para vocês fazerem algum tipo de atividade física que seja útil para vocês. Pelo menos 20 minutos por dia. Como diz o outro, 20 minutos por dia nem sabes o bem que te fazia. Dica prática. Regista o teu progresso. Isto tem muito a ver com o planear e antecipar. Regista o teu progresso. Se tu registares o teu progresso, tu sabes exatamente o que é que estás a fazer. Se sabes o que é que estás a fazer, tu sabes que resultados estás a ter. E se os resultados forem bons, ótimo, é só continuar. Mas se os resultados não estiverem a ser bons, tu só tens uma coisa a fazer, que é olhar para aquilo que estás a registrar e tentares perceber onde é que estás a errar, o que é que podes fazer para melhorar e o que é que depende de ti para poder ser feito. Porque tu podes perceber que estás a errar em determinado sítio, tu podes perceber o que é que pode ser feito para que consigas melhorar isso, mas podes chegar à conclusão que não depende de ti. E se não depende de ti, esquece. Se não depende de ti, não te preocupes com coisas que não dependem de ti. Isto é válido para tudo na vida, não é só para aqui. Tá? Não depende de ti, esquece, arruma as malas e procurar outra coisa que dependa de ti. Tá bem? Porque só as coisas que dependem de ti é que tu podes mudar. Então, o importante aqui é perceber porque é que erraste, como é que podes melhorar e perceber se depende de ti. E colocar em prática, arranjar estratégias para fazer com que na próxima semana essa coisa não aconteça tantas vezes ou não aconteça mesmo. Porque há determinados erros que nós sabemos que vamos continuar a cometer. Faz parte. O que nós temos que fazer é fazer com que esse erro comece a acontecer cada vez menos ou com menos intensidade. E isso é possível. Basta nós nos organizarmos. Mas para nos organizarmos, nós precisamos de planear, antecipar e registar. Tá? Eu tenho uma planilha, para quem não sabe, tenho uma planilha de Excel, que é que eu uso com os meus alunos do acompanhamento online. Portanto, eu tenho-a disponível gratuitamente. Se vocês quiserem ter acesso a ela, depois podem me mandar mensagem no Insta e que eu dou-vos acesso à planilha. É uma planilha que tem também associado um vídeo no YouTube a explicar como é que a planilha se mexe, como é que se registra e tudo mais. Eu acho que é super interessante, não só para te manteres motivado, mas para perceberes o que é que está acontecendo no teu processo para depois fazeres os tais ajustes. Tá? Quem não registra o progresso, quem não monitoriza o progresso, tem muito mais dificuldade em se motivar,
porque não sabe para que direção está a ir, e em perceber o que é que tem que mudar para começar a ter resultados mais eficientes, tá? Pois ao fim e ao cabo é isto. Se nós temos menos tempo para treinar, para cuidar da alimentação, para nos mexermos mais, nós temos que tentar ser o mais eficientes possíveis com o menos tempo que temos. Não? É pelo menos é isso que eu acredito. Então, resumindo, mentalidade positiva, de alimentação equilibrada, treino progressivo e sono de qualidade são os três pilares mais importantes para que tu tenhas resultados. Alimentação, treino e descanso. Na alimentação, deves começar aos poucos a ir mudando as tuas rotinas do que foi as férias. No treino, a mesma coisa. Progressivamente, ir aumentando a intensidade, ir aumentando o volume. No sono, deves começar logo a batalhar de cima para baixo na qualidade de sono. Deitar-te mais cedo, acordares mais cedo, deixares de estar a mexer no telemóvel até ires dormir, evitar a cafeína, evitar beber muita água também. Há bocadinho falei disso no início, mas não falei ali na parte do sono. Se beberes muita água imediatamente antes de dormir, de certeza que vais querer acordar durante a noite para ir à casa de banho, e isso depois pode-te influenciar ali também as rotinas de sono. Há malta que tem mais facilidade com isso, há malta que tem menos. Mas pronto, aí no sono a ideia é começar logo um bocado mais agressivo e começar logo a mudar aí as rotinas, digamos assim. O regresso à rotina deve ser uma coisa gradual e sustentável, tá? Como eu falei há pouco, vocês devem, acima de tudo, criar rotinas que se consigam comprometer para fazer e que consigam ser consistentes. Nada vale vocês serem 100% eficientes na primeira semana pós-férias, na segunda semana pós-férias serem 80% eficientes e depois 60% eficientes e depois serem 0% eficientes. Vale mais vocês começarem por ser 60% eficientes, 70, 80 e depois manterem os 80 para sempre e deixar ali 20% de eficiência para vocês se estragarem um bocadinho. Como eu costumo dizer, é a regra dos 80-20. 80% do que precisas, 20% do que tu gostas. Depois, começar com pequenas mudanças e ajustar tudo ao teu ritmo. Vai com calma, não queiras ir com muita sede ao pote, como se costuma dizer. O mais importante é que tu chegues lá, não é quando tu chegas. Claro que a gente quer chegar o mais rápido possível, e está tudo bem, mas lembra-te que o mais importante não é lá chegares, é ficares lá. Tá? E este é um dos grandes problemas da maior parte da malta. Se calhar até chega lá, ou quase que chega lá, mas depois rapidamente também vem para baixo e nunca mais faz nada, porque depois foi um stress muito grande para lá chegar e não compensa o stress todo que eu tive para lá chegar. Não compensa porque as coisas foram mal ajustadas, foram mal planeadas e foram mal organizadas desde o início. Não te esqueças, as coisas só resultam se forem colocadas em prática. Portanto, se tu de alguma forma queres melhorar a tua vida, melhorar o teu aspecto físico, melhorar a tua saúde, melhorar a tua autoestima, é preciso que comeces a colocar coisas em prática. Vir aqui à aula é muito fixe, a gente aprende aqui umas coisinhas, mas depois é preciso colocar isto em prática. Isso é o mais importante, não é? Nada de me vale eu saber as coisas, ter conhecimento sobre as coisas, saber o que é que tenho que fazer, se depois não coloco em prática. Portanto, acima de tudo, comecem a colocar em prática coisinhas pequenas de cada vez, lá está, não queiram colocar logo tudo ao mesmo tempo em prática, vão aos poucos colocando as coisas em prática, tá? Esta é a última mensagem que eu tenho para vocês, tá? Espero que tenha sido de alguma forma útil aqui a aula de hoje. Ficamos com menos tempo do que o normal para fazer aqui umas questõezinhas. Alonguei-me aqui em alguns assuntos, mas pronto, espero que tenha sido útil